vamos mais, né? Uma situação interessante agora, entrevistado, é o seguinte, tem muita gente que sai fora do trabalho e às vezes está insatisfeito, às vezes pensa, se eu pudesse adaptar esse emprego e fazer outra coisa, se me demonstrar a sua insatisfação, e muitas vezes nesse ponto realmente assim, perde demissão, não vou embora, vou passar outra coisa, melhor que realmente eu não estou bem, estou insatisfeito, e todo mundo ensina aquela coisa toda. Como é importante essa condição emocional, essa desinsatisfação que eu estou. Doutor Maurício, não é minha, doutor Maurício? Depois de volta de 2002, a minha sorte também, nessa tua introdução, você foi muito feliz deixando uma pergunta de área, será que isso é correto? E aí a gente vinha aqui fazendo uma pergunta, será que a pessoa, mudando de trabalho, ela vai deixar os problemas ou essa insatisfação na empresa onde estava, realmente vai ter um lugar melhor? Ou às vezes ela carrega todo esse problema, toda essa insatisfação, e quando chega no outro local, começa tudo de novo, beleza? Então, de certa forma, ajudar as pessoas a pensarem mais vezes, tanto para mais espírito dessa natureza. O primeiro passo é exatamente esse, fazer uma reflexão, uma autoavaliação profunda e principalmente sincera. Tentar entender que esse problema é um problema causado por fatores externos, por consequências de uma rotina estressante, ou que às vezes a pessoa que ainda não conseguiu encontrar apenas que o que faz, esse sucesso que realmente impulsiona ela a ser uma pessoa feliz no seu trabalho, por muitas vezes também ocorre por falta de metas pessoais. Muitas vezes as pessoas acabam cumprindo ou atendendo as metas das empresas, então seja no departamento de vendas, no departamento de cobrança, até mesmo administrativos, enfim, mas acabam esquecendo que por muitas vezes suas metas pessoais, elas estão totalmente atreladas às metas de conquistas de desenvolvimento da própria empresa. Então, a partir do momento que eu faço uma reflexão profunda, vejo que eu é que estou provocando essa insatisfação, eu posso ser um agente de transformação. É importante, doutor Maurício, não supor, de repente a pessoa você não gosta de mim, não me cumprimenta, não olha para mim, não pensa assim comigo, é só mesmo o essencial na relação do trabalho. E é importante a gente sentir esse fenômeno, a chefia, aquela pessoa que esse empregado acha que não gosta, e tentar entrar no tipo de diálogo, ou seja, esclarecer as coisas. Você sabe, aqui, que nós fazemos muitas pesquisas nas empresas que a gente presta consultoria. E 95% das ocasiões, o problema número 1 apontado nessas nossas pesquisas é o problema da comunicação. Ou a falta da comunicação, ou a comunicação um pouco intrincada, enterrada dentro das empresas. Porque as pessoas que muitas vezes deixam de manifestar, principalmente para a pessoa correta, para a pessoa que vai poder causar uma mudança, as suas insatisfações, as suas faltas de perspectiva. E acabam conversando ali no ambiente do cafezinho, aquela chamada rádio peão, Então, as pessoas acabam falando no paralelo, queixando-se, como se aquilo pudesse resolver. Ao entanto, o melhor caminho seria, poxa, peraí, se eu estou com insatisfação, eu posso ter melhor, eu posso ter uma felicidade no meu trabalho, que depende apenas de um bom relacionamento, de um bom entendimento com o meu líder, por que não procurar e conversar sobre essa insatisfação? É que muitas vezes a gente não faz isso, principalmente por sentir-se ou percebido em alguns momentos, que nós também temos chefes, nós temos líderes, não bem envolvidos, e às vezes assumindo uma posição interpretada nenhuma, e por muitas vezes tem fragilidades com o nosso
que isso aconteça, a gente deve sim procurar desenvolver alguma atividade diferente, mudar a nossa rotina de trabalho, isso for positivo, para que a gente possa começar a ter uma satisfação melhor. E no momento que a gente perceber que realmente amanhã não é mais o nosso lugar, a gente tem que buscar alternativas externas, mas sempre fazendo essa reflexão, sempre de forma diferente, para que isso não se repita. É comum também, né, a pessoa administrar essa insatisfação, pelo menos falar, comentar, dessa forma. A pessoa faz o meu e está muito bem, saber que o meu mesmo está na minha conta e acabou o resto. Eu quero que você tenha a pessoa que tem esse tipo de pensamento na empresa que se envolve, de alguma forma está sendo desonesta. Eu tinha outra pesquisa também, foi uma pesquisa da comunidade europeia, que 63% de nós brasileiros somos empreendedores, nós temos desejo de ter o nosso próprio chefe. E aí nós fizemos um estudo profundo essa informação e acabamos percebendo que, na verdade, não é que nós temos um bem empreendedor, nós achamos que pela própria empresa, pelo próprio negócio, nós estaremos livres daquelas atribuições que nos são colocadas. E quando você diz, poxa, eu vou fazer apenas o meu e nada mais, e essa pessoa está guardando, teoricamente, hipoteticamente, energia para quando ela montar a empresa dela, ela utilizar toda essa energia acumulada. E não é uma verdade. Se você não tiver uma atitude empreendedora, enquanto você trabalha sob o regime CLT, trabalha como funcionário de uma empresa, jamais você vai poder ser dono da sua própria empresa. Se você não consegue desenvolver uma empatia com as pessoas com quem você convive, não vai ser mudando a forma de você ter a sua remuneração, as suas conquistas pessoais, as suas conquistas profissionais, deixando de ser funcionário sendo dono, que você vai ter um comportamento diferente. Não vai ter. A gente precisa primeiro exercitar a nossa oportunidade de empreendedor, ainda como funcionário, para depois a gente acertar o sucesso aí que uma eventual conquista de uma empresa, de uma carreira solo. Então, precisa que a pessoa tenha essa mente empreendedora e pense assim, bom, esse problema que eu estou vivendo hoje, se eu fosse dono da empresa e alguém me reportasse esse problema, como eu agiria? E a partir daí, começa a enxergar caminhos para poder fazer um dia a dia diferente, uma forma de trabalhar, uma forma de contribuir e fazer resultados para a empresa, de uma maneira que ele também sinta se realizado e elimine bastante essa carga negativa que a gente encontra. Por isso que hoje, caso que nós estamos conversando aqui com o presidente da Rádio Nacional, a gente sabe que é o Dia Nacional da Redenção, né? Onde todas as pessoas sabem que quem chegou no final do programa não se direito, verdade? Agora, doutor Maurício, eu recomendaria algum conteúdo que as pessoas pudessem preocupar um pouco mais com isso que está nos passando, também para se orientar, se instruir, se informar. Isso teria essa recomendação. Pessoalmente, eu disponibilizo os testes da nossa empresa, né, que faz muito bem trabalho, alguns testes, alguns artigos de muito material e que tem ótimos meios do mercado. Mas, como a gente trabalha muito profundamente porque a qualidade dessas informações, o nosso site www.consultoria.com, nós disponibilizamos um conteúdo muito interessante, onde a pessoa começa a fazer essa avaliação própria, que ela está insatisfeita por uma razão externa,
nosso site é r2.2.com. Então, está muito bem, doutor Mário. A gente começar com o senhor, fez muito aí por essa atenção para a Rádio Nacional também. Poxa, eu fico muito honrado de falar com todos vocês. E eu sempre digo que nós estamos carentes de conversar com pessoas atitudes. Quando vocês me dão a oportunidade de conversar com o público de vocês, sempre é um prazer muito grande e ter essa oportunidade é algo realmente eu costumo valorizar, porque atende a essa carência de encontrar pessoas que a gente consiga conversar no nível muito bom e é sempre bom falar com vocês. Essa é uma próxima oportunidade, obrigado, Jorge. Um abraço para vocês.